você que acompanha o Sobral Enem em casa, hoje, sábado, dia 21 de setembro, nosso 12º encontro, primeira aula do dia, aula de biologia. Bem-vindo, professor Davis. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Chegaram bem, estão todos acomodados pelo que eu estou vendo. Também tive uma vinda até aqui tranquila, né? A companhia do professor Cláudio Márcio. E a partir de agora a gente vai conversar sobre biologia, certo? Quem aqui gosta ou ama de biologia? Né? Então, desde você não me deu outra opção, você falou gosta ou ama, né? Biologia é linda, pessoal. Biologia é a coisa mais fofa, né, que a gente tem as ciências da natureza, certo? Então, agora, nós vamos dar início à nossa ecologia, mas antes, gostaria de pedir a vocês um pouquinho de atenção, só para chamar a atenção aqui para um detalhe. Olha só, na reta final, é fundamental que a gente tenha conhecimento dos assuntos mais recorrentes para Enem, não é verdade? Então, é importante a gente saber o que mais cai na biologia, o que mais cai na química, na física, na matemática. E isso você consegue de forma fácil. Na internet você consegue ter acesso a isso. Trazendo aqui para a minha área, para a biologia, a gente vai hoje, pessoal, ter a oportunidade de conversar sobre o assunto mais recorrente do Enem. Ou seja, nós vamos falar de ecologia, tá? Deles, quando você fala que ecologia é o assunto mais recorrente, o assunto que cai mais, me dá uma noção aí só para entender. Vamos lá. Caderno de Ciências da Natureza. Quantas questões? 45, correto? Mais ou menos quantas questões de biologia, de química e de física? 15, 15, 15. Deles, questões de ecologia dentro das 15 de biologia? 5. Galera, 1/3 da prova de biologia é ecologia. O que eu estou falando aqui é novidade para alguém? Não, né? Todo mundo aqui tem noção de que tem que saber ecologia do básico até as nossas intervenções para evitar os problemas de poluições no ambiente? Sim, temos que saber tudo. E é exatamente sobre os principais pontos da ecologia que a gente vai começar a conversar a partir de agora. Tudo bem? Tranquilo? Para a gente começar, moçada, claro, para a gente começar então, ó, vou chamar aqui a atenção de vocês no seguinte, vamos lá. Olha só, esse cara que está aí na imagem é o mesmo que fala aqui com vocês agora. Meu nome é Davis, tá? Davis Poço. Sou professor de biologia já há algum tempo. Depois que eu fiz 18 anos em sala de aula, resolvi parar de voltar, né? Depois que eu atingi a maioridade. Mas isso se deve a um trabalho que começou lá no início dos anos 2000 e que com o passar do tempo a gente vai colhendo os frutos, como por exemplo, ter o prazer e a satisfação de estar aqui com vocês agora. Afinal de contas, eu sei que os professores que vêm aqui dar aula para vocês são todos excelentes professores, né? Isso que eu acompanho já o Sobral do Enem nas redes sociais, certo? Então olha só, Davis, me fala uma coisa. O sensor tá? O sensor está aqui? Tá. Então olha só, para a gente trocar uma ideia, eu coloquei aqui um pouquinho das minhas vidas sociais, né? Então, o Facebook, para aqueles que ainda usam ativamente, como é a nossa forma de comunicação com vocês aqui no Sobral do Enem, é Davis Poço. O meu Instagram pessoal é @Davis Poço. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, pessoal, para esse Instagram profissional, tá certo? Que é o @Biolosa. Davis, o que é o Biolosa? O Biolosa, pessoal, é um Instagram que foi criado por conta de uma coisa que vocês fazem muito. Sabe o que é? Quem aqui não termina a aula, olha para a lousa e fala assim, bicho, não copiei nada, né? Deixa eu tirar foto aqui da lousa, mas eu juro que eu vou tirar foto agora e quando eu chegar em casa, tudo que está nessa foto vai estar no meu caderno. O professor já nem me iludo mais, né? Então, pensando nisso, moçada, o que foi que eu resolvi fazer? Eu resolvi eu mesmo tirar as fotos das minhas lousas, tá? Deixar organizado lá e fica tudo disponível para vocês. Então, Denis, eu quero ver, por exemplo, como seria a sua lousa desse assunto que eu estou vendo hoje.
Aí você vai lá, passa, sempre tem uma capa, né? Onde você consegue saber exatamente o assunto. Ó. Por exemplo, aqui, aqui vocês estão vendo 3 lousas de botânica. Então tem uma plantinha aqui, fica fácil de achar, tem um nome super tranquilo. E aqui também tem um drive, ó. Esse drive, pessoal, ele foi feito com muito amor e carinho para vocês. Aí você vai encontrar livros completos em PDF, não só de biologia, simulados de um dos mais variados sistemas de ensino, as provas do Enem divididas por assunto. Eu quero fazer só questões de biologia, só de química, só de física. Tem resumos teóricos, tá? Então esse material está todo disponível para vocês. Então, ó, vai lá no Instagram do Biolosa, @Biolosa, clica aqui no Drive, vocês têm acesso ao material. Tem provas comentadas e também tem as luzes para vocês, tá certo? Beleza? Vamos deixar de blá 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 e vamos começar para a biologia? Então vamos lá. Moçada, quero começar chamando a atenção de vocês para isso aqui, ó. No encontro de hoje, iremos estudar ecologia no Enem, né? A exposição desse assunto terá como propósito deixar você, né, a par, ou seja, ciente do que é necessário para você ter êxito, você ter o sucesso que você quer, que eu quero, né, que todos nós desejamos, nas questões da principal temática de biologia no caderno de ciências da natureza. Então não esquece, a ecologia é o carro-chefe da biologia do Enem, tranquilo? Eu destaquei aqui, pessoal, todas as competências e habilidades que estão envolvidas. Deles, preciso saber nome de competência e habilidade? Claro que não, né, moçada? Isso não compete a vocês, mas é só para vocês entenderem a quantidade de coisa que é abordado dentro da ecologia. Por isso é que é o assunto que cai mais, porque é um assunto que tem mais habilidades para serem trabalhadas. Beleza? Então vamos lá. Para a gente começar, vamos dar um start falando um pouquinho sobre os conceitos básicos de ecologia. Imaginem vocês que a gente vai agora entrar no ramo da biologia e tem uma série de nomes específicos. Denis, mas isso para mim não é novidade. Pois é, na biologia, cada vez que você muda de assunto, quer estudar animais, tem um grupo de termos que são comuns para os animais. Vou estudar plantas, a nossa linda botânica, né, que nós tanto amamos, sim? Sempre, né? A botânica é linda. Aí você está estudando as plantinhas, tem uns nomes lá, não tem? Porque eu preciso saber o que é um ciclo apodiclobionte, eu tenho que saber o que é um caule do tipo rizoma. Pois é, para a ecologia é a mesma coisa. Só que os termos da ecologia, a gente já usa muito no dia a dia. Nós só precisamos saber usar esses termos. Tudo bem? Então, para começar, olha só. O primeiro conceito mais básico é o conceito da própria ecologia. Deus, o que é ecologia? Se eu pegar o conceito vindo lá do comecinho do Ernest Haeckel, eu vou ver que a ecologia é o ramo da biologia que estuda a minha casa. Então, se você observar, ó, eu tenho logia de estudo e eu tenho eco, que vem de oikos, que significa casa. Então a ecologia é o ramo da biologia que estuda a minha casa. Mas quem é a minha casa? O planeta Terra. Tá? Então quando a gente fala de estudo da ecologia, a gente fala da manutenção da vida no planeta Terra e a gente fala de todos os problemas causados pela nossa interferência no meio ambiente. Só que apontar o problema é muito fácil, né? Porque o problema da poluição dos rios é a eliminação de esgotos. Tá? O Enem, pessoal, ele quer que você sabe o quê? Que além de saber encontrar o problema, você saiba encontrar uma solução. Só que pode ser qualquer solução? Não. Tem que ser uma solução que é conhecida como ecologicamente correta. O que é uma solução de um problema que é ecologicamente correta? É aquela em que eu resolvo um problema sem criar outro problema. Vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos. Na agricultura, tem alguns insetos que são considerados pragas agrícolas, correto? Por exemplo, eu tenho insetos que podem acabar com uma plantação de milho.
Pergunto a vocês, usar o inseticida acaba com os insetos? Acaba. Mas acabar com aqueles insetos através do uso do inseticida é a melhor solução? Não, porque quando eu faço uso do inseticida, eu mato aquele inseto que está causando problema para a minha plantação, mas eu também posso matar outros insetos que são importantes. Vocês já receberam nos grupos do WhatsApp, ouviram mensagem no Instagram ou então no Facebook falando sobre o problema causado pela morte das abelhas? Sim, né? Voltou um tempo atrás aí. Por que a morte das abelhas é considerado um grande problema para a agricultura? Aí você vai lembrar que as abelhas são os principais agentes polinizadores. Só que quando eu faço o uso de inseticida para matar um inseto específico lá, que está acabando com a minha plantação, por que esse inseto, além dele, que está me causando problema, eu posso trazer um prejuízo para a agricultura? Porque o inseticida pode matar também as abelhas. Então, nesse caso, eu vou encontrar uma solução dentro do contexto ecológico desse animal. Eu vou verificar quem são os seus predadores, quem são os seus parasitas, e aí eu vou fazer um emprego desses caras para poder matar esse inseto, tá certo? Então olha como a ecologia é importante, tá? Dando sequência, a gente tem o seguinte, ó. Então, a ecologia é o estudo das interações entre os seres vivos e dos seres vivos com o ambiente onde eles vivem, e aí a gente começa com a população. A população, ela seria um agrupamento de seres vivos da mesma espécie que ocupam um determinado espaço durante um período de tempo. Aí eu pergunto a vocês, somos aqui nessa sala ou não a população? Somos. Somos todos da mesma espécie? Sim. Estamos ocupando um determinado território? Sim. Durante um período de tempo? Também. Será que se eu chegasse aqui nesse auditório no dia 21 de setembro de 2018, eu teria a mesma população aqui? Vocês acham que se eu pudesse voltar no tempo, quem estava aqui nesse local dia 28 de setembro de 2019? Aliás, 2018. Bem, provavelmente humanos, mas não seriam vocês. Então significa dizer que as populações elas podem mudar ao longo do tempo. Tá certo? Tudo bem? Agora, pergunto a vocês, será que as populações elas vivem isoladas? Não, né? Os indivíduos tendem a viver como? Interagindo uns com os outros. Quando eu considero os seres vivos de populações diferentes interagindo entre si, na verdade eu saio do conceito de população e vou para o conceito de comunidade. Então, a comunidade, ou eu também posso chamar de biocenose, nada mais é do que um conjunto de organismos de espécies diferentes que ocupam um determinado território. Lembre-se, pessoal, é muito difícil ou praticamente impossível encontrar uma população 100% isolada. Por que, Deus? Porque ela vai estar sempre interagindo com indivíduos da sua população, mas também com outras populações. Tudo bem? Agora, além de trazer a ideia de população e a ideia de comunidade, a gente não pode esquecer que os seres vivos eles estão interagindo com o ambiente. E o que significa interagir com o ambiente? Olha só, significa interagir com o biótopo. O biótopo é um espaço limitado, com características físicas e químicas determinadas, onde vive a população e a comunidade. Então, por exemplo, ó, neste exato momento nós estamos nessa sala. Nós estamos sob uma temperatura, estamos sobre uma umidade específica, né? Nesse ambiente existe uma variação também relacionada à luminosidade. Então, todos esses fatores são fatores não vivos, também chamados de fatores abióticos, que influenciam aonde? Na sobrevivência dos indivíduos. Tudo bem? Tranquilo? Agora pergunto a vocês, e se eu considerar ao mesmo tempo os seres vivos e o meio onde eles vivem, o que eu estou formando agora?
Exatamente, pessoal. Eu vou formar um ecossistema. Deixa eu voltar. Ecossistema está aqui? Não. Eu vou formar um ecossistema. Olha ele aqui em cima, ó. Ecossistema é o conjunto formado pelo biótopo. Opa! O que é o biótopo mesmo deles? São as características físicas e químicas do ambiente e a biocenose, que é, né, os seres vivos. Olha só o exemplo que eu trouxe, pessoal. Um aquário. Todo mundo enxerga esse aquário aqui? Sim, né? O que eu tenho nesse aquário? Bem, elementos da biocenose. Aí você vai lembrar. Ele está falando da comunidade. Quem é que nesse aquário faz parte da comunidade biológica? O peixe e essa alga, ou essa plantinha aquática. Então, eu acabei de citar os seres vivos desse aquário. E quem é que forma o biótopo? Quem que forma os componentes abióticos? Aí eu tenho a água. Vocês estão vendo aqui em cima do peixe que tem 3 bolinhas de ar? O que vocês acham que são essas bolinhas de ar? Pode ser o oxigênio que esse peixe vai respirar, pode ser o gás carbônico que ele já liberou depois da respiração. Note que eu também tenho aqui embaixo, ó, um cascalho, né? Um material para fixação dessa alga. Então, eu tenho a água, eu tenho o oxigênio, eu tenho o pH da água, eu tenho a temperatura da água, eu tenho o cascalho. Tudo isso junto forma a parte não viva. O peixe e as algas ou as plantinhas estão formando a comunidade, a parte viva. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então, recapitulando, ó, população, conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam um determinado território e período de tempo. Comunidade, conjunto de populações que vivem num determinado espaço durante um período de tempo. Também posso chamar a comunidade de quê? De biocenose. Tem um biótopo, que é caracterizado por ser os fatores não vivos, os fatores abióticos, tudo bem? Aí a gente viu que eu tenho a relação dos fatores bióticos e abióticos formando a comunidade. Não, né? Formando o ecossistema, que é esse cara aqui que eu representei pelo aquário. Agora, Deus, e se eu considerar um grande ecossistema caracterizado por ter um clima próprio, caracterizado por ter uma vegetação própria, que eu vou chamar essa vegetação de flora, caracterizado por ter uma fauna própria, que são os animais? Qual o nome que eu dou para esse grande ecossistema? Aí eu chamo de bioma. Hoje em dia, pessoal, os biomas, eles estão sendo mais estudados na geografia. É lá na geografia que vocês estudam mais sobre os biomas mundiais. Vocês lembram da tundra, aquele bioma que é caracterizado por ser das regiões mais árticas? Lembram que tem a taiga, a floresta temperada, tem o deserto, tem a savana, não é assim? A floresta tropical. E se eu vier para o Brasil, vamos falar de biomas brasileiros? Biomas brasileiros, se eu pensar aqui no nosso entorno, aqui no Nordeste, quem que a gente tem? A Caatinga, né? A gente tem ali, ó, mas chegando para o litoral, a gente tem aquela faixa que corresponde à Mata Atlântica. A gente tem, por exemplo, a floresta amazônica, que ultimamente foi tão citada pela questão das queimadas. A gente tem o Cerrado, a gente tem o Pantanal. Lá na região sul, quem está no sul? A gente tem os Pampas Gaúchos, né? A gente tem a Mata das Araucárias. Então, assim, quando eu falo cada lugarzinho desse para vocês, cada bioma, olha só se eu estou conseguindo passar a mensagem. Se eu falo assim, galera, mentalizem a Caatinga. Calma, pessoal, é a Caatinga bioma, tá? Não é a Caatinga do coleguinha que não tomou banho, certo? Pessoal, vamos mentalizar a Caatinga. Todo mundo aqui consegue ter uma ideia de como que é o clima? Sim? De como que é a vegetação? De como são os animais? Agora eu vou lá para o oposto, ó. Mentalizem comigo agora, pessoal, o Pantanal. Todo mundo tem ideia aqui, assim, mentalizando como é que é o clima? Né? Será que é igual da Caatinga? Não, né? Lá chove muito ou pouco no Pantanal? Muito.
Como que é a vegetação do Pantanal? É bem diferente. Como que são os animais do Pantanal? Também são bem diferentes. Então, se a gente for parar para observar, cada bioma tem um clima próprio, uma vegetação própria, uma fauna própria, e por isso que os biomas são grandes ecossistemas. Beleza? Para a gente continuar, olha só, biosfera, conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Então, todo e qualquer tipo de região do planeta onde há vida, eu estou falando de um elemento da biosfera. Tudo bem? Tranquilo? Para fechar, os 3 últimos conceitos, vou deixar os 3 juntos aqui, ó. Um conceito que o Enem gosta bastante, pessoal, é o de ecótono ou ecótone. Deus, o que é o conceito de ecótono ou conceito de ecótono? Vocês já devem ter feito isso também, que é essa viagem fazendo Fortaleza e Sobral, certo? Hoje pela manhã, quando eu estava vindo com o professor Márcio, a gente veio conversando e pelo fato de eu estar dirigindo, claro, tem que estar mais atento, eu fui observando uma mudança gradual da vegetação. Por que deles? Porque eu saí do litoral, né? E eu vim cada vez mais para o interior. Agora, será que... Aí eu lanço uma pergunta para vocês. Olha só, vou fazer uma representação bem clara. Imagina que onde eu estou aqui, ó, é Fortaleza, tá? E aonde eu estou aqui nesse passo é Sobral com vocês. Será que eu tive uma mudança instantânea da vegetação, do bioma? Ou será que aconteceu aos poucos? Aos poucos. Então vocês concordam que entre o bioma predominante em Fortaleza e o bioma predominante em Sobral, eu tive uma faixa de transição. E como que eu chamo essa faixa de transição? Eu chamo de ecótono. Agora vem a grande pergunta. Moçada, vocês acham, presta atenção, qual é, dos 3 exemplos que eu vou citar, qual possui a maior biodiversidade? O bioma onde está Fortaleza, o bioma onde está Sobral, ou na transição? Quem tem maior biodiversidade? Na transição. Lembra da matemática, quando o professor fala de conjugos, ele fala de uma tal de uma interseção? Pronto. Então, por que o ecótone é considerado o local de maior biodiversidade? Porque na transição eu tenho seres vivos lá do bioma de Fortaleza interagindo com seres vivos do bioma de Sobral. Tudo bem, pessoal? Queria dizer que até agora estou apaixonado por todos vocês, tá? Todo mundo atento, prestando atenção, interagindo. Isso é importante, tá certo? Vamos lá. Não dá nem para perceber que está esquentando. Vocês estão percebendo? Não, né? Estou prestando atenção. Ó, vamos lá. Outro conceito importante, ó, e essa dupla dinâmica é cara de questões, hein? Primeiro conceito que a gente tem é o conceito de hábitat. Ô professor, fala do jeito que escreve, tá bom? Habitat, né? Então o que é o hábitat? O que é o habitat? É o local onde a população vive, beleza? Então, neste momento, a nossa população está vivendo em Sobral. Tudo bem, então Sobral é o hábitat. Agora, professor, o que é o nicho ecológico? O nicho ecológico, ele corresponde a uma série de características de uma população. Então eu posso dizer assim, ó, presta atenção, ó, os leões vivem na savana. Ponto. O que eu disse? O hábitat, sim? Agora se eu digo assim, ó, os leões vivem na savana, são animais carnívoros, são considerados o topo da cadeia alimentar, o macho diferencia-se da fêmea pela presença de uma juba,
O período de acasalamento acontece nos meses de setembro e outubro. Cada nova informação que eu estou trazendo, eu estou qualificando e definindo quem? A população de leões. Então significa dizer que eu estou dando o seu nicho ecológico. Então eu pergunto a vocês, nicho ecológico está dentro de população ou nicho ecológico está dentro de hábitat ou hábitat está dentro de nicho ecológico? São um ou dois? Olha lá. Nicho ecológico está dentro de hábitat. 2. Hábitat está dentro de nicho ecológico. 1 ou 2? 2. Beleza? Tranquilo? Massa deles. E agora? Agora a gente vai fechar essa primeira parte falando dos níveis de organização da vida. Primeiro eu quero chamar a atenção de vocês para o seguinte detalhe. Essa temática deles, onde eu tenho que saber os níveis de organização da vida, é uma temática também importante? Sim. É recorrente? É. Vai estar presente no meu Enem? Pode estar. Pode estar presente no vestibular da UBA? Sim. Né? Em outros vestibulares que eu possa fazer, também. Então preste atenção agora, tá? Olha só. Aqui, pessoal, vocês têm várias imagens. E essas imagens, elas estão mostrando um aumento de complexidade. Quer ver, ó? Átomo, molécula, que é feita de átomos, macromoléculas, que são feitas de moléculas, células, que são feitas de macromoléculas, de moléculas e de átomos. Aí vai, ó. Tecidos, órgãos, sistemas, organismos, populações, biocenose, populações, aí eu tenho aqui comunidade, ecossistema, bioma e biosfera. O que eu preciso saber? Olha só essa informação que eu coloquei, ó. Quais são os níveis que estão abaixo da vida? Ou seja, quais são os níveis que eu não posso considerar que ainda é vida? Olha só, átomo. Tanto é verdade que é a biologia que estuda o átomo? Quem é? A química e a física também, né? Olha só, molécula. Biologia estuda molécula? Normalmente não. A gente até estuda onde? Lá na bioquímica, tá? Olha só, organela. Opa, a biologia estuda organela. Mas uma mitocôndria é um ser vivo? Um complexo de Golgi é um ser vivo? Um ribossomo é um ser vivo? Não. Mas olha só, quando eu começo a falar em célula, agora eu já começo a falar no nível biológico. Então eu posso dizer que a célula é a menor estrutura que contém vida. Tudo bem? Inclusive, há uma série de seres vivos que são chamados de unicelulares. Uma bactéria, aquele fungo, pessoal, que faz a fermentação do suco da uva, gerando vinho, a levedura. Tudo bem? Um protozoário, como aquele carinha chamado de paramécio, a ameba, tá certo? O tripanossoma. Então, esses caras são unicelulares. Porém, há seres vivos em que eles são feitos de mais de uma célula. E essas células se agrupam formando tecidos. Vocês lembram quais são os 4 tecidos que nós temos? Epitelial, conjuntivo, que aí o ósseo faz parte do conjuntivo, muscular e nervoso. São os 4 tecidos básicos. Agora, moçada, e se os tecidos interagirem entre si? O que eles vão formar? Os órgãos. Vocês lembram qual é o nosso maior órgão? A pele. Por que a pele é o nosso maior órgão, professor? Porque ela é feita da associação de 2 tecidos. Nós temos esse tecido mais externo, que é a epiderme, feita de tecido epitelial.
E por debaixo da epiderme, a gente tem a derme, que é feita de tecido conjuntivo. Então, o que significa isso, David? Significa dizer que a pele é um órgão, porque ela é feita de mais de um tecido. Tudo bem? Tranquilo? Vamos continuar. Temos os sistemas. O que é um sistema? O sistema é quando eu tenho um conjunto de órgãos associados. E aí eu chego num organismo complexo. Nós somos organismos complexos. Por quê? Porque nós somos feitos, olha só, de sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório, excretor, nervoso, endócrino, esquelético, sistema sensorial. Então nós somos complexos. Galera, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão cada vez mais demonstrando que são ninjas em biologia, né? Então vamos lá. Sem responder por impulso, hein? Pensa um pouquinho, a não ser que esteja na ponta da língua. Vocês lembram o nome daquele grupo de animais que tem várias células, mas nem sequer formam tecidos? Aquele grupo animal que vive lá no fundo do oceano, aquele grupo animal que é representado por um personagem que veste calça quadrada. Ah, agora, professor, agora você foi exatamente na minha infância, né? São os poríferos, as esponjas. Então, ó, as esponjas do mar são animais que têm células, mas que não formam tecidos. Aí eu pergunto, se as esponjas não formam tecidos, elas têm órgãos? Não. Se elas não têm tecidos e não têm órgãos, elas também não têm sistemas. Tudo bem? É por isso, pessoal, que a gente só pode aceitar porque é um desenho animado. Mas o Bob Esponja não tem boca. O Bob Esponja não tem sistema digestório. O Bob Esponja não tem pernas, pessoal. Poxa, professor, não acaba com a minha infância, não? Calma. Eu só te dizendo que ele é um personagem, então ele pode ter. Mas na prática, as esponjas do mar têm? Não, não tem. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir. Temos a população, que é um conjunto de organismos. A comunidade, que é um conjunto de populações. Eu venho mais rápido porque a gente já trabalhou esses temas, tá? Esses termos, ó. Temos o ecossistema, que são os seres vivos e o ambiente onde eles vivem. Temos o bioma, que é um grande ecossistema. E chegamos na biosfera. Galera, por que hoje, olha a pergunta que eu vou fazer. Por que hoje, quando se fala em biosfera, só se pensa no planeta Terra? Porque ainda não foi encontrado formas de vida em outros planetas. No dia que foi encontrado formas de vida em outros planetas, eu vou poder falar da biosfera do planeta Z, biosfera do planeta J. Mas por enquanto eu só posso falar da biosfera da Terra. Não? Vamos com o braço assim, achei que era nossa primeira participação. Ó, tudo bem? Pessoal, agora é hora de aplicar. Nossa, professor, você já vai fazer questões? Já. Sabe por quê? Porque ao invés de dar toda a matéria e só no final resolver as questões, eu vou aos poucos, tá? Como o povo diz, eu não vou fazer igual o Jack Stripador, né? Eu vou por partes, tá certo? Então, galera, vamos. Enem 2012. Olha essa questãozinha, ó. Presta atenção. Galera, dica. Aquela dica preciosa. Qual é o nosso bem mais precioso quando a gente vai fazer a prova do Enem? Tempo, não é verdade? Aí olha só, nessa questão de 2012, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Qual é a dica preciosa que eu vou dar a vocês? Começa lendo o comando, chapa. Por quê? Porque senão você vai ter que ler o texto uma vez, ler o comando e ter que ler o texto pela segunda vez. E qual é o bem mais precioso que você tem no Enem? Tempo.
Beleza? Vamos juntos? Vamos juntos, ó. Essa descrição sobre o tamanduá diz respeito ao seu. Opa! Qual é a descrição do tamanduá? O menor tamanduá do mundo é solitário e tem hábitos noturnos. Passa o dia repousando, geralmente um emaranhado de cipós, com o corpo curvado de tal maneira que forma uma bola. Quando em atividade, se locomove vagarosamente e emite som semelhante a um assobio. A cada gestação gera um único filhote. A cria é deixada em uma árvore à noite e é amamentada pela mãe até que tem idade para procurar o alimento. A fêmea adulta tem territórios grandes e o território de um macho inclui várias fêmeas, o que significa que ele tem sempre diversas pretendentes à disposição para namorar. Poxa, professor, eu não nasci tamanduá, né? Você nasceu humano, né, pessoal? Olha a parte boa, o tamanduá não faz Enem, vocês fazem. Quer coisa melhor? Não, né? Então tá certo. Moçada, agora, olha como fica mais fácil. Eu já não sabia o que eu estava procurando. Você acabou de ver várias informações do tamanduá. Sim ou com certeza? Sim, com certeza. Agora, lindos, vamos lá. Sem medo de errar. A resposta é a letra? Eita. Resposta letra? Não sinto firmeza. Não sinto firmeza. Galera, eu falei várias informações do tamanduá, não falei não? Como que eu chamo quando eu trago várias informações daquela população? Olha aí, pessoal, vocês são demais, né? Então, segundo vocês, a resposta é o item D de Jonathan, né? Tudo bem, Jonathan? Ok, beleza. Vamos para seguir a vida? Vamos lá. Agora que a gente fez essa questão e se sentiu confiante, a gente vai aumentar a confiança que a gente vai passar para a segunda parte. Moçada, vamos lá. Dentro de fluxo de matéria e energia, o pessoal que está com a apostila aberta, você está em que página, jovem? Me ajuda? 90 aí? 87. Mas você está no 87 e você já mudou de assunto, ainda está naquele assunto, você já está aqui, ó. Essa é 89? É 89. Vamos lá. Fluxo de matéria e energia. Pessoal, pensa só comigo assim, ó. Olha só, tia. Quando você chega na hora do intervalo e come aquele delicioso, como é o nome do biscoito? Clube social, e toma aquele delicioso suco jandaia, né? Pessoal, responde para mim, ó. Na hora que você bota um pedaço do clube social, você está mastigando matéria ou energia? Matéria. Porque matéria é todo corpo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo bem? Eu ia até falar assim, valendo, vou vir para cá, tá, pessoal? Vocês no Facebook, eu vou vir para cá, eu venho já. Eu ia até falar assim, ó, valendo uma caneca do Biolosa, o que é matéria? Ele respondeu, então pode vir buscar, pessoal. Tudo bem. Eu nem tenho, né? Eu nem tenho. Lembrando que assim, você pode continuar, mas é só essa caneca, tá bom? Então tá certo. Eu trouxe algumas ali, pessoal, durante a aula eu vou distribuir para vocês, tá certo? Afinal de contas, todo brinde é bem-vindo, não? E não é qualquer caneca, né, pessoal? É a caneca do Bioloso, ou seja, é uma caneca, né? Muito bem, olha só. Vamos lá. Gente, lembra que eu acabei de trazer o conceito de matéria? Agora me fala uma coisa. Quando você está com a embalagem do clube social e você está ali se deliciando com aquele clube social maravilhoso, sabor queijo, né? Presunto,
olha assim para a embalagem e aparece uma tal de tabela nutricional. E na tabela nutricional aparece que aquele alimento tem não sei quantas calorias. Vocês que são físicos, né, sabem que caloria, assim como joule, é uma unidade de energia. Então, moçada, deixa eu ver se eu entendi. O que eu como é matéria. O meu corpo é feito de matéria. Mas o que me mantém vivo é a energia. A partir daí, olha só, eu chamo de cadeia alimentar a sequência linear. Veja, o que é uma sequência linear? Se eu pegar a primeira fileira, é uma sequência linear de pessoas, tá? É uma sequência linear de seres vivos, no caso de relações de alimentação entre seres vivos de uma comunidade. E galera, toda cadeia alimentar começa com um produtor. Esse produtor, pessoal, ele é um ser autótrofo. Ele é um ser capaz de pegar coisas inorgânicas do ambiente, como a água, como os gases, como os minerais, e transformar em matéria orgânica. Desde o que é a matéria orgânica? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas, que vão construir o seu corpo e que vão fornecer energia. Olha só, iniciando-se nos produtores e passando pelos herbívoros, predadores, decompositores, por essa ordem. No caso, herbívoro é aquele cara que come diretamente o produtor. Eu também digo que esse cara é um consumidor primário. O cara que se alimenta do consumidor primário, ele é um consumidor, só que ele já não é herbívoro, ele é um carnívoro. Deles, e quando todo mundo morre, aí entra em ação os decompositores. Sabe o que os decompositores fazem, amigos? Olha só, eles pegam os seres que já morreram e transformam a matéria orgânica deles em matéria inorgânica. Aí essa matéria inorgânica volta para o ambiente. Tá certo? Tudo bem? Tudo bem. Dando sequência, olha só. Opa, é aqui, ó. Dando sequência, olha só. Aqui vocês estão vendo uma plantinha. Tudo bem? Aqui vocês estão vendo um grilo. Como a imagem não está muito legal, eu vou aceitar grilo e vou aceitar gafanhoto, tá certo? Se o professor ia chamar de mosca. Não, pessoal, nasce de novo, né? Mosca. Grilo e gafanhoto, tá? Tudo bem. Olha só. Sapo. E aqui a minha sogra. Não, desculpa, aqui é a cobra, tá? Ó. E isso, pessoal, minha sogra vai ver esse programa depois, ela é gente boa. Desculpa aí, viu? Vou pôr no microfone, ó. Aqui é uma cobra, tudo bem? Aí, galera, olha só, timeiros, presta atenção. Esse cara, ele é o primeiro, não é? Então ele é um produtor. Esse cara é o quê? Consumidor primário, esse. Esse cara é herbívoro. E esse? E esse? Ah, olha aí como vocês são lindos, ó. E quando toda essa galera morre, as setinhas vêm para esses caras. Esses caras que são fungos e bactérias, eles trabalham como decompositores. Ei, gente, agora eu vou fazer uma pergunta, hein? Eu vou até aqui, eu vou até me aproximar. Presta atenção. Quantos níveis tróficos eu tenho que ter no mínimo para ter uma cadeia alimentar? 5, 1, 3, 4. Quantos? 4, 2. Por que 2? Quem são os dois? Olha só, ela fala assim, professor, 2, porque tem que ter o produtor e o consumidor. Vem buscar a caneca. Mata!
calma, você falou 2. Sério? É que você falou 2 aqui chegou um, acredita? Acho que tá com problema aqui, não tá não, na comunicação. Ó, venha buscar, por favor. Olha só. Ela olhou pra caneca, olhou pra mim e falou assim, mais tarde eu vou tomar água bem gelada, né? Água bem gelada. Galera, ó, presta atenção. Ela diz só que essa água, ela quando desce aqui pela garganta, arde um pouco, sabe? Água que arde. Ó, vamos lá. Pessoal, presta atenção. Pessoal, tô brincando, viu? Jamais. Ó, moçada, ela acertou uma parte, mas como ela falou 2 assim, é porque eu juro, o seu 2 chegou aqui como se fosse 1, eu juro. Desculpa, é porque a gente está muito longe, né? Ó, pessoal, ela falou 2, resposta correta. Ela falou produtores e consumidores, aí, poderia tirar um 10, né? Não, pessoal, toda cadeia alimentar tem que ter, no mínimo, o produtor e o decompositor. Olha que coisa triste que eu vou te falar. Na cadeia alimentar, nós seres humanos somos produtores, consumidores ou decompositores? Consumidores, né? Nós não somos tão importantes assim. Nossa, professor. Sabe por quê? Ó, time, ó, presta atenção. Ó, sabe a matéria? Sabe a energia? Os produtores, eles pegam a matéria inorgânica e transformam em orgânica e colocam a energia nelas. Sabe o que os decompositores fazem? Eles pegam a matéria orgânica de todo mundo que morreu e transformam em orgânica e devolvem para o ambiente. Por isso que eles são importantes. Mas professor, e eu? Né? Você é um consumidor, você também é importante, mas não tão importante quanto esses caras. Vocês sabiam, pessoal, que se não existissem os decompositores, nós teríamos que andar hoje no nosso planeta pisoteando seres que já morreram no passado. Então é graças aos decompositores que aquele corpo de um ser que já morreu vai se degradando até desaparecer. Tudo bem? Tranquilo? Então, Denis, quer dizer que se essa plantinha ela nascer, crescer e morrer e sofrer a ação do decompositor, isso já é uma cadeia alimentar? Sim, já é. Tudo bem? Vamos seguir. Olha só, confirmando tudo aquilo que vocês disseram. A planta é produtora, o gafanhoto ou grilo, consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, a cobra, consumidor terciário, os fungos são quê? Decompositores. Tudo bem? Tranquilo? Vamos seguir, ó. Moçada, dando sequência, eu chego na teia. Olha a teia. Presta atenção. A teia alimentar é um conjunto de cadeias conectadas, geralmente apresentando como um diagrama as relações entre diversos organismos de um ecossistema. Gente, vamos pensar juntos? Vamos pensar juntos, ó. Na teia, eu tenho, conta comigo, ó, uma cadeia, 2 cadeias, 3 cadeias, 4 cadeias. Pessoal, isso é um presídio? Não, pessoal, é só a teia alimentar. Tudo bem? Professor, como assim, professor? A teia, pessoal, ela é formada pela junção de várias cadeias. Mas aí eu pergunto a vocês, no ambiente natural, é mais fácil achar cadeias ou teias? Quem é que retrata a realidade? Cadeia ou teia? Teia. Sabe por quê? Pensa comigo, ó. Toda planta, todo pé de maçã só alimenta grilos? Não. Pode alimentar pássaros, pode alimentar outros insetos. Então, na verdade, na natureza está tudo interligado. Tudo bem? Professor, eu tenho uma pergunta. Cadê os decompositores? Gente, numa teia alimentar, presta atenção, numa teia alimentar,
é possível você não encontrar os decompositores. Peraí, Deus, eles não existem? Não, eles existem. Você pode não encontrá-los no desenho. Lembra que os decompositores são aqueles em que todas as setas vão para ele? Sim. Me fala, não ia ficar esquisito esse desenho se eu puxasse uma setinha de todo mundo aqui, não? Então, para melhorar a questão visual, a didática, a gente não coloca os decompositores nas teias. Mas não significa que eles não existem. Tudo bem? Agora eu lanço para vocês uma pergunta. Eita! Deixa eu ver se é a hora de fazer a pergunta. É não. Pode ser. Ó, vamos lá. Seguinte. Me ajudem, ó. Quem é produtor aqui? A planta. Quem é consumidor primário? Gafanhoto, passarinho, né? Passarinho e quem mais? O besouro. Beleza? Olha só aqui, ó. Quem se alimenta do gafanhoto? O sapo, ele é consumidor secundário. Se eu considerar que o passarinho come o gafanhoto, ele também é consumidor o quê? Secundário. Se eu considerar que o passarinho está comendo o besouro, ele também é consumidor o quê? Secundário. Se eu considerar que a cobra come o passarinho, vindo daqui, ela também é o quê? Secundária. Mas se eu considerar a cobra que come o sapo, que comeu o grilo, que comeu a planta, ela já é consumidora? Calma, terciária, calma, pessoal. Ó, se eu considerar a cobra agora servindo de alimento para essa águia, olha só, presta atenção. Planta, passarinho, cobra, águia, a águia é consumidora terciária. Mas se for planta, besouro, passarinho, cobra e a águia é consumidora. Agora presta atenção no que eu vou falar, presta atenção. Lembra quando o tio, quando a tia, lá no Fundamental 1 e no Fundamental 2 falou assim para vocês, ó, meus amores, né? Porque vocês eram anjos no Fundamental 2, né? Não combina essas duas palavras. Fundamental 2 e anjos não combinam, né? Mas tudo bem. Quando vocês estavam no Fundamental 2, o tio ou a tia de ciências falou assim, meus amores, onívoro é aquele ser que come tudo, é isso? Foi isso que eu escutei? Ó, moçada, preste atenção. Como que eu faço a definição correta de onívoro? Preste atenção. Onívoro é aquele consumidor que numa teia alimentar pode ocupar mais de um nível trófico. Vamos comigo, ó. Veja só, o pássaro não aparece aqui, então o pássaro pode ser consumidor primário e secundário. Logo o pássaro é onívoro. Ei, time, olha só, time, ó, comigo, ó. A cobra, ela pode ser consumidora secundária e terciária. A cobra então é onívora. A águia pode ser terciária e quaternária. Então a águia é onívora. Pessoal, qual a vantagem de você ser onívoro? Qual a vantagem de você comer várias coisas diferentes? Você tem maior ou menor chance de sobrevivência? Maior. Por quê? Porque se naquele ambiente acontecer algum desequilíbrio ambiental, você vai ter uma outra opção de se alimentar. Tudo bem? Vocês conseguem enxergar que esse raciocínio que eu estou fazendo é bem caro de questões? Pois é, pois elas existem, tá? Muito bem, professor, pode continuar. Muito obrigado. Ó, agora, eu quero fechar esse segundo bloco, trazendo com vocês, ó, o conceito de matéria e de energia. Veja, fluxo de matéria.
corresponde à passagem de matéria do ambiente. Como que a matéria está no ambiente? Na forma inorgânica. Água, sais minerais, os gases, para a forma orgânica dos seres vivos. Só que, moçada, por que eu digo que a matéria faz o ciclo? Porque o que o produtor faz? Ele pega a matéria inorgânica, faz a fotossíntese e produz matéria orgânica. O que os decompositores fazem? Pegam a matéria orgânica, decompõem e retransformam em matéria inorgânica. Então é por isso que eu tenho chamado ciclo da matéria. Ah, professor. Agora olha só isso aqui, ó. Fluxo de energia corresponde à passagem gradual de energia e suas transformações dos seres vivos e o ambiente. Moçada, vamos que o conceito de energia eu preciso um pouco mais de vocês agora, tá? Juntos, ó, vamos lá. A planta, quando faz fotossíntese, de onde ela tira energia? Do sol. Muito bem, moça, pode vir buscar uma caneca aqui. Você que está de batom vermelho, pronta para assistir a aula. Bem, parabéns. Ó, você falou sol também? Eu prometo que eu vou olhar só para cá na próxima pergunta, certo? Pode ser? Vocês aceitam aí? Não? Agora ele tem uma situação complicada, né? Então eu vou botar aqui a minha equipe, os meus fiscais que olharam aqui na Enem, tem equipe, né? Então tudo bem, ó, vamos lá. Pessoal, vai dar certo. Não se preocupem que tem mais 489 canecas. Mentira, só tem mais duas. Ó, vamos lá. Olha só. Presta atenção. Presta atenção, time. Ó. As plantas, elas captam a energia da luz, certo? Só que quando elas pegam a energia da luz, elas não fazem a fotossíntese. Vocês lembram que lá no Fundamental 1 e 2, o tio e a tia ensinou assim, ó. Fotossíntese é o processo em que as plantas fabricam o próprio. Ei, sabe o que tem nesse alimento? Energia. Aí, quando o herbívoro come a planta, ele pegou o que da planta? A matéria, mas também pegou a energia. Só que tem um detalhe, pessoal. Será que o animal herbívoro consegue pegar toda a energia da planta? Não, porque parte da energia da planta ela gasta com ela mesma para ela se manter viva. Quando o animal herbívoro serve de alimento para o animal carnívoro, será que o animal carnívoro consegue pegar toda a energia do herbívoro? Não. Então eu estou dizendo que a energia ela vai o quê? Diminuindo. Como que eu chamo diminuindo de forma chique? Decrescendo. Mas Deus, e por que ela é unidirecional? Pessoal, quando os decompositores pegam a matéria orgânica dos seres mortos e fazem a decomposição, eles tiram toda a energia da matéria orgânica. Por quê? Porque na matéria inorgânica eu não tenho energia. Então, os produtores pegam a energia da luz, passam para a matéria orgânica vai passando nos níveis tróficos, e quando os decompositores fazem a decomposição, eles tiram a última parte da energia. Deus, conclui isso. Olha só, luz solar, as plantas pegando a luz, as plantas pegando a matéria inorgânica, transformando em matéria orgânica, passando nos níveis tróficos e saindo a energia, a última energia dos decompositores. Tudo bem? Então, moçada, vamos guardar, ó. Fluxo de matéria cíclico, fluxo de energia unidirecional e decrescente. Tudo bem? Vou fazer uma pergunta aqui de um leigo, cara que não tem a mínima noção. Mas essa pergunta o pessoal aqui da equipe técnica responde fácil.
Calma, não, pessoal, calma. Vocês querem agora caneca até para pergunta técnica? Calma, pessoal. Ó, e responda. Esse material vocês conseguem entregar depois? O PDF desse material? Sim. Segundo o nosso avô seu? Natanael. Segundo Natanael, também conhecido como Natanael, ele disse que vocês têm como pegar. Onde? Mandando um WhatsApp para ele? Não. Como é, Natanael? A gente disponibiliza o link no Facebook e no YouTube. Pronto, o link no Facebook. Não, mas eu estou falando do slide. É ele mesmo. Também? Natanael, cara, viu, pessoal? Ó, vamos lá. Então depois vocês podem pegar esses slides, tá certo? Fiquem tranquilos. Mas deles, não teria assim aquela outra forma de eu pegar esse material? Não, esse material é do Natanael, tá bom? No Facebook. Vamos lá. Ó, outra questão do Enem. Preparados? Olhando para essa questão, eu estou vendo um grande texto. O que eu faço? Pula. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de... Eita, pessoal, a questão está falando de um desequilíbrio causado pelo aumento de uma população. E agora? Vamos voltar para o texto? Agora eu já volto para o texto sabendo o que eu quero. Vamos lá. O caramujo gigante africano, Acatina fulica, é uma espécie exótica. Pessoal, o que é uma espécie exótica? É uma espécie que não é natural naquele ambiente. Quando eu vejo todos vocês assim de amarelos, né? Coisa mais fofa. E aí de repente chega uma pessoa aqui com rosa pinto, eu vou dizer, eita, essa pessoa é exótica, né? Por que ela é exótica? Porque está na cara que ela não faz parte desse local. Tudo bem? Porque vocês estão todos de amarelo. Então, no caso, quando ele fala que este caramujo é uma espécie exótica, é porque ela não é desse local, tá? Que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. Opa! Parece que esse cara é um causador de quê? Do desequilíbrio, não é? A introdução da espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizado na alimentação humana. Então alguém trouxe esse caramujo para cá com a intenção de fazer dele alimento. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora, generalista, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais com grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associado a isso, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. Moçada, vamos juntos? Vamos juntos. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de... Bem, foi causado pelo aumento da população de caramujo, né? Tem escrito caramujo aqui, pessoal? Tem, só que tem escrito com outras palavras. Agora vai. Olhou, interpretou e falou. Resposta, letra B. Aqui chegou C. Deixa eu só ver se a gente está na mesma frequência. Chegou, ela falou C. E os demais, vocês concordam ou sem concordam? Não concordam? Ela falou C. Ela disse que o caramujo é consumidor secundário, pessoal. O caramujo não se alimenta das plantas, então ele só pode ser consumidor o quê? Ei, pessoal, primário está na letra B e na letra E. Ó, em função da... Ei, a população de caramujo aumentou porque não tinha predador ou porque tinha muita comida? O texto está falando no final que é porque não tem predador. Então a resposta é o item? Muito bem. Tá vendo? Eu acho que ela ficou tão preocupada em responder uma letra que ela pensou, o que ele falou, você, né? Aí tipo, vai que...
Presta atenção, ó. Estou te ouvindo. Vamos lá. Último tema. Eita, emoção agora, 15 minutos. Último tema. Chega de até um cadão, mas calor todo mundo está sentindo, né? Vamos lá, ó, vamos lá. Galera, quem é esse que vocês estão vendo aí? A Terra, né, pessoal? Tudo bem? A Terra, né? Não vou nem entrar no mérito aqui, né? Que eu na matemática aprendi que isso aqui na matemática é um... Isso é um círculo, né não? E quando uma coisa tem forma de círculo, a gente diz que ela é o quê? Redonda, né? Não vou nem falar disso, tá? Não quero confusão. Se o Fantástico não quer confusão, imagina eu. Ó, vamos lá. Moçada, vamos juntos. Último tema. Agora eu estou em que página? Não estou em página nenhuma. Eu tenho certeza que tem isso aí, que eu fiz esse material. Estou na 90. 90 aí? Não estou. 93. É 93, Timo? 90. Bem, pessoal, começa com 9, depois eu vou para o outro lado, tá certo? Vamos lá. Juntos. Vamos lá, comigo, ó. Timo, vocês estão vendo uma imagem, pessoal, daquele lugar que é cheio de brasileiros, ó. NASA, né? Cearense, então, deve ter um bocado lá. Que o povo criativo é a gente, né? Ó, foto tirada da NASA. E aqui tem escrito alterações ambientais. Moçada, vamos lá. Sabe qual é uma das principais diferenças que a população humana tem em relação a outras populações? É porque a gente depende do ambiente, mas a gente tem uma mania besta de modificá-lo. Só que quando a gente modifica o ambiente, aparentemente é uma mudança que é boa para a gente, mas às vezes pode ser uma mudança que naquele momento é bom para a gente, mas que lá no futuro traz consequências. Tudo bem? Então, ó, é sobre esse tema que a gente vai começar a falar agora, tá? Olha só, poluição. Poluição. Pessoal, que outra população além da humana polui o ambiente? Já que acabou? Intervalo agora com vocês, alô? Oi, bom dia. Página 90. Tudo bem, senhorita. Pessoal, olha só, poluição. Perguntava eu a vocês que outra população além da humana polui o ambiente, né? Mas para eu falar em poluição, eu preciso primeiro saber o que é uma poluição. A gente vai ver, tá? Desmatamento. Andam dizendo por aí que a gente desmata, né? E além de desmatar, a gente ainda pega e queima tudo, né? Olha só. Extinção de espécies. Somos um dos principais responsáveis. E para fechar, nós esgotamos os recursos naturais. Galera, tudo isso, ó, são fatores que colocam o nosso planeta em risco, tá? Então, nós estamos chegando agora na última parte da minha fala, que é a fala sobre essa relação prejudicial que nós humanos estabelecemos com o ambiente. E o que o Enem gosta, o que o Enem quer, o que o Enem deseja que você saiba ao fazer a prova? Identificar a agressão. Segundo, saber a causa desse problema.
Terceiro, buscar soluções. Aí eu volto lá para o começo da aula. Pode ser qualquer solução? Não. Sabe por que eu digo que não pode ser qualquer solução? Porque, moçada, todo mundo já escutou falar que nas questões do Enem tem os tais distratores, não tem? Tem. Vocês sabiam que tem muitas questões de ecologia em que os distratores são frases verdadeiras. Só que não são frases que respondem à pergunta. E aí que a gente tem que tomar cuidado. Quando eu usei aquele exemplo do inseticida, usar o inseticida não vai resolver o problema? Vai. Mas é a melhor alternativa? Não. Tá? Então a gente tem que estar sempre atento a isso, tá? Beleza, professor. Então vamos lá. Acredito eu que vocês já tenham escutado falar do Jacques Cousteau, né, lá do pessoal da sociologia. Mas olha só. Oceanógrafo e pesquisador francês. Presta atenção na frase. Eu vou ler para vocês porque aqui é bastante iluminado e também não está tão grande. Talvez vocês não consigam enxergar. Então escuta só. Hoje em dia, o ser humano apenas tem diante de si 3 grandes problemas que ironicamente foram provocados por ele próprio: a superpovoação, o desaparecimento dos recursos naturais e a destruição do meio ambiente. Triunfar sobre esses problemas, visto sermos nós a sua causa, deveria ser a nossa mais profunda motivação. Galera, já que nós somos os culpados, tem que partir da gente a solução. Entende? Primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer: não contribuir para a agressão ambiental. E segunda coisa que a gente tem que aprender a fazer: tentar consertar os problemas. Tá certo? Só um pequeno detalhe, tá certo? Juntamente com outro grupo de professores de biologia e alunos voluntários, periodicamente a gente passa em alguns lugares de Fortaleza, como Praia, como Rio Cocó, fazendo a coleta de lixo. Tá certo? Lixo que as pessoas deixam lá. Quando eu faço a coleta desse lixo e eu não coloco lixo, eu estou ajudando 2 vezes. Mas talvez não fosse necessário eu fazer essa segunda ajuda se as pessoas fizessem o mais básico, que é não sujar o ambiente. Tá certo? Então essa é uma reflexão que a gente tem que ter sempre. Beleza? 3, vamos continuar? Vamos. Olha só. Agora, quero começar falando com vocês sobre o grande problema que nós vivemos agora. Primeiro, todo mundo aqui é consciente que o nosso planeta tem mais gente do que cabe. A gente já está numa situação que o povo não para de gerar filhos e a medicina está ajudando muito a prolongar a vida das pessoas. Correto? Então, menos pessoas estão morrendo e mais pessoas estão nascendo. Aí vocês lembram lá da geografia, onde o professor de geografia fala do Thomas Malthus, aquele cara que diz que uma hora a conta não vai fechar. Por quê? A população cresce em progressão geométrica e as fontes de alimento crescem em progressão aritmética. Então crescer em PG é mais rápido ou mais devagar do que crescer em PA? Mais rápido. Então uma hora essa conta não vai bater, tá certo? Deles, quais são os problemas que eu posso ter com a explosão geográfica? Maior demanda na produção de alimentos e produção agrícola. Eu, por conta disso, vou esgotar mais os recursos naturais. Quais são os recursos naturais que você fala deles? Água, o solo, tá? Recursos como, por exemplo, os nossos próprios combustíveis. Outra consequência, maior demanda por produtos industrializados. Nós vivemos numa sociedade onde a gente consome muita coisa industrializada, tá? E maior produção de resíduos como consequência. Galera, eu costumo brincar assim que quando a gente está com aquela grana sobrando,
momento raro da nossa vida, né? E aí a gente quer dar uma assim de mais chique. A gente às vezes deixa de comprar ali uma roupa numa loja popular, em que você briga pro caixa te dar uma sacola, porque ele quer que você saia com a roupa na mão, né? E aí você vai para uma loja assim mais chique, no shopping e tal. Aí você fala assim: oi, boa tarde, eu vim comprar só essa camisetazinha aqui de malha mesmo, só essa camisa aqui, ó. Ah, tudo bem, senhor, tudo bem, boa tarde, seja bem-vindo à nossa loja e tal. Beba aqui uma aguinha, toma aqui esse café. Aí você: não, eu quero só comprar essa blusa. Enfim, chega no caixa, o cara pega a camiseta, ele bota numa folha de papel. Gente, como é o nome? De seda, papel de seda, bota um adesivo, pega a camiseta no papel de seda, bota numa caixa, pega a caixa e bota numa sacola. Aí na sacola tem bem grandão assim o nome da marca, né? Por quê? Porque você vai sair no shopping desfilando com a sacola. Galera, eu fui comprar uma camiseta, eu voltei para casa com uma camiseta em 3 embalagens. Pergunto, para quê? Entende? Então, ó, essa galera agora está achando que tudo é uma pergunta banana técnica. Nem ponto de interrogação eu vou completar na frase, eu já está completando a frase. Vai dar certo, tem mais 3 ali, ó. Aí olha só, o meu questionamento com vocês é: moçada, produzimos mais resíduos porque estamos usando mais produtos industrializados, que foram para isso necessários ali as árvores para produzir aquelas sacolas, né, de papel. Então a gente está vivendo esse problema sério. A partir daí eu quero abrir com vocês essa discussão, ó. Como que nós agimos de forma negativa na natureza? Primeiro, poluindo. O que é poluir? Poluir, pessoal, é devolver para o ambiente algo em excesso ou até algo que nem sequer existe no ambiente. Então a poluição ela vai ser feita de um excesso de substâncias que já ocorrem no ambiente ou uma liberação de coisas que nem sequer são naturais no ambiente, tá? Só que essa poluição, gente, olha só, ela é atmosférica, ela é aquática e ela é edáfica do solo. Vamos começar um pouquinho? Quais são as poluições atmosféricas que o Enem gosta mais? Efeito estufa. Emissão de gases estufa, né? CO2, metano, o próprio vapor de água, tá? Esses gases, quando eles chegam na atmosfera, eles formam uma película que deixa a luz do sol passar, mas não deixa o calor voltar. E aí a nossa Terra começa a passar por um aquecimento, que eu chamo de aquecimento global. Como que eu poderia fazer para diminuir o aquecimento global? Capturando o CO2 e diminuindo a eliminação. Como que eu faço para capturar CO2? Eu preciso ter mais plantas no planeta. Como que eu faço para diminuir a eliminação de CO2? Diminuindo o uso dos derivados de petróleo. Todo mundo está sabendo nessa semana agora que a gente teve um problema lá de ataque na Arábia Saudita. Pronto, a gasolina já subiu. Moçada, nós somos dependentes do petróleo. Mas só que nós moramos numa terra, pessoal, que não falta sol, não é verdade? Por que a gente não usa mais energia solar? Não falta vento, por que não usa mais energia eólica? Gente, olha só essa reflexão, ó. Semana passada, eu estava vendo uma reportagem na TV falando do lançamento do Corolla híbrido. Gente, o Corolla, aquele carro, se ele for na versão só flex, a álcool e gasolina, ele já não é barato, ele é 100 mil. Mas se ele for híbrido,
e ele se utilizar de energia elétrica, ele chega a quase 150 mil. Galera, quem é que vai se sentir estimulado a pagar quase mais 50 mil por um carro só porque eu posso botar ele na tomada de casa para carregar? Entende o que eu quero dizer? Na verdade, o híbrido deveria ser mais barato e ele é mais caro. Então, nós não somos estimulados a utilizar as energias limpas. Tranquilo? Porque existe todo o comércio do petróleo. Além da poluição atmosférica, vou encerrando, tá? Além da poluição atmosférica pelo efeito estufa, a gente tem o problema das chuvas ácidas, né? Gases, como dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio vai para a atmosfera e vira chuva ácida. Quando a gente fala em poluição aquática, eutrofização, eliminação de esgotos, que estimula a proliferação de micro-organismos, que esgotam o oxigênio da água e faz proliferar os decompositores, tá? Quando eu falo de poluição do solo, quem é que mais polui o solo? Lixo. É por isso que o lixo, quando ele é descartado, ele não pode ser descartado no solo, no lixão. Ele tem que ser descartado no aterro sanitário. Tudo bem? Ó, produção de lixo, queimada, desmatamento, degradação do solo, introdução de espécies exóticas. Veja, qual é o mal que pode causar em trazer uma espécie exótica? É que essa espécie, quando ela chega no ambiente, ela não tem predadores. Ela começa a aumentar a população e prejudicar os caras que são nativos. Vou só fechar com esse exemplo. Todo mundo aqui conhece aquele primatazinho chamado soim? Todo mundo conhece o soim? Vocês sabiam que lá no Rio de Janeiro há várias placas nos lugares onde tem parques, onde tem vegetação, dizendo assim, ó, não alimente o sagui. Sabe o que é o sagui? O sagui é o soim. Vocês sabiam que o soim não é do Rio de Janeiro? O soim é do Nordeste. Lembram quando vocês estudam na geografia que no começo dos anos de 1900, muita gente descia para a região sudeste? Tinha gente que descia no pau de arara com soim aqui no ombro. Chegava lá, o bicho se soltava e hoje é uma praga na cidade do Rio de Janeiro. Qual é a praga que não é brasileira que a gente tem nas cidades urbanas? Os pombos. Os pombos não são daqui, eles são da Europa. Entende o problema de uma espécie exótica? E aí, para fechar, vou fazer só uma, tá? Só uma, prometo. Vamos, time, ó. Rapidão. O monóxido de carbono, por que você já está lendo logo, professor? Você não me ensinou? Ei, galera, são 3 frases, peraí, né? E dá, né? Ó. O monóxido de carbono, CO, é um gás extremamente tóxico. Ele interfere no processo respiratório dos vertebrados, pois, se o monóxido de carbono estiver presente no ar, haverá no sangue uma competição pelo CO2. Está faltando o CO2 aqui, tá? CO2 e O2. Infelizmente, grande parte da população convive diariamente com a presença desse gás, uma vez que ele é produzido em grandes quantidades. Galera, quais são os nossos gases respiratórios? O2 e CO2, né? O O2 eu trago na inspiração e o CO2 eu levo na expiração. Se eu não tivesse aqui gripado, com o nariz entupido, eu até faria inspiração e expiração. Mas se eu fizer, pode ser que voe alguma coisa pessoal que está na frente, tá? Aí olha só, Tim, presta atenção. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono ele é um gás inodoro, incolor, e que quando ele é inalado em grande quantidade, a pessoa pode morrer por asfixia. Como aconteceu nesse final de semana, infelizmente, no Rio de Janeiro, as pessoas que inalaram aqueles gases lá no hospital. Tudo bem? Mas me fala uma coisa. O monóxido de carbono ele é um gás que está naturalmente na atmosfera? Sim. Mas como que a gente está contribuindo para aumentar a quantidade deles? Nas queimadas, na decomposição, no abdômen dos animais ruminantes, no processo de combustão incompleta. Vamos lá, resposta letra D de diamante.
certo disso? Não quer mudar a sua resposta? Muito bem. Vem pra cá, vem pra cá, pega a caneca, oi. Vou encerrando, viu, mestre? Muito bem, viu? Muito obrigado pela sua participação. Ele prometeu que mais tarde vai tomar um suco de limão, viu, pessoal? Tá certo? Galera, ó, tem mais duas questõezinhas aqui, mas aí, claro, para não tomar um tempo pela programação, vou só falar rapidamente, ó. Olha, time, presta atenção. 1, 2, 3, 4, quase 5 frases. É pouquinho, né? Dá pra gente ir, ó. As larvas do inseto, bicho da farinha, conseguem se alimentar de isopor descartável, transformando em dióxido de carbono e outros componentes. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução de impactos negativos causados pelo acúmulo de isopor no ambiente. A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado pelas larvas? Moçada, as larvas da farinha conseguem decompor, digerir o isopor. Isso é bom ou excelente? Excelente, né, pessoal? Agora, como será que eu chamo esse processo? Vamos lá, pessoal. Letra C. Eu estudei o C lá, o C. Calma. Primeiro assim, eu estudei você, agora tem a segunda parte. Não esqueça que a sua colega ali, ó, jogou tudo para água abaixo quando eu respondeu o C na outra. Presta atenção. Galera, o que é bioindicação? Bioindicação é quando eu tenho espécies que podem me ajudar a indicar se o lugar tem poluição. Biomarcação é quando eu tenho espécies que me ajudam a determinar a presença de certas substâncias específicas no ambiente. Bioacumulação é quando eu tenho substâncias que os organismos não conseguem degradar e vão se acumulando na cadeia alimentar. Quer ver um exemplo? O mercúrio usado pelos garimpeiros, ele vai se acumulando na cadeia alimentar. O biomonitoramento é o uso de certas espécies de seres vivos para monitorar uma área. Então parece que a resposta é a letra C. Vem pra cá. Oi. Oi. Ah, não quer não? Ah, tá bom. Calma, mulher. Diga ali um pouco maior. Calma, pessoal. Muito obrigado. A foto. Parabéns, tá? Ó, quer que saia uma foto? Aí sim, viu? Descalça. A foto dessa aí, é escova também, ó. Pra fechar. Ó, galera, eu não vou nem ler a questão, ó. Time, rapidão. Pessoal, fica quieto. Ó, É a C. ó, moçada, aqui é sério, só um comentário, tá? Qual é o grande problema do derramamento, né, de óleos, de petróleo na água? É porque eles têm uma densidade menor, eles ficam em cima, né? E a luz não consegue penetrar matando os seres vivos, tá bom? Gente, ó, presta atenção agora. Para quem no começo achou que não ia gostar de mim, parabéns, você acertou, né? Mas o pessoal que de repente curtiu a aula e quiser saber um pouco mais do meu trabalho, então fica aqui, ó, beleza? Aqui minha rede social particular, o Biolosa. E galera, antes de vocês saírem, eu posso pedir só uma coisa de vocês? Eu vou